Louvado seja Deus. Pois bem, agindo Deus, oh glória, sinta a presença de Deus. Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum também haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a, a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que coisa tremenda, que palavra. Vamos orar a Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Cristo Jesus. Este é o momento espiritual. Pai amado e eterno, Deus vivo e Deus verdadeiro, é com temor e com tremor, Pai, que venho ao altar da igreja para ministrar a sua palavra. Esta é a palavra que não é humana, não é uma palavra da terra, ela vem do céu. Ela não vem de homens, ela vem do próprio Deus. Portanto, ó Pai, falar desta palavra só pode ser também por meio da inspiração e da ação do Espírito. Assim sendo, Senhor, estamos vivendo um momento sobrenatural. É um momento de iluminação dos olhos, Pai. Um homem, por mais acadêmico, doutor, PhD que seja, poderá estudar a Bíblia de capa a capa e não compreendê-la. Somente pela revelação dada pelo Espírito é que o coração se abre para o louvor, para que os lábios produzam louvor a Deus e compreendam que este é o agir de Deus. Assim, Pai, fala aos nossos corações. É isto que te pedimos. E nutra-nos, Pai, o coração com o alimento saudável, poderoso e sagrado da Tua palavra, o pão dos céus. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, e as amadas ovelhas do Senhor, o povo de Deus, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado mais uma vez, bispa amada. Família, Cristo vive missão. Família de Jesus, povo amado da graça de Deus, santos e irrepreensíveis. Estudar este assunto de hoje é de uma relevância muito grande, para que possamos despertar os nossos olhos do coração, os ouvidos do coração, para compreendermos o quanto Deus se move em nossas vidas. Muitas das vezes, Deus usa um megafone para gritar aos nossos ouvidos, devido a tanto barulho que o mundo faz. E nós, desatentos, muitas das vezes com a mídia, WhatsApp e tantas coisas mais, não damos a atenção plena ao que Deus está fazendo, não nos apercebemos ao que Deus está fazendo. E isso pode gerar uma série de complicações, quizá a principal delas seja a ingratidão. Às vezes a pessoa tem um chuveiro quente, um colchão confortável, um travesseiro confortável, uma cama boa para dormir, um prato de comida com feijão e arroz, e ela não consegue ser grata. A pessoa não consegue
ver a mão de Deus, porque focaliza naquilo que não tem e acha que deveria ter. Então nós precisamos de ver com os olhos espirituais a ação de Deus, compreender como Ele se manifesta. Nas Escrituras vemos, portanto, Deus inspirar homens comuns para revelar a sua vontade. Então, meu primeiro ponto, eu quero lhe dizer, amado, a tua vida é um instrumento das mãos de Deus neste mundo, amado. Deus pode e Deus quer usar a tua vida, amado. Não ache que Deus só irá se manifestar através de algo muito extraordinário, alguém muito, você sabe, tremendo, que virá lá dos Estados Unidos, e não sei de onde, e vai pousar aqui, e vai começar a falar alguma coisa tremenda. Amado, Deus está todos os dias se manifestando na tua vida, para se manifestar através da sua vida também. Então ele sempre usou homens comuns, pessoas comuns, amado. Moisés tinha língua pesada. Moisés tentou se esquivar do chamado de Deus. Então Deus colocou Arão para dizer, tá bom, você tem língua pesada, não sabe falar direito, vou colocar alguém para te ajudar, mas você vai. Jeremias dizia, eu não passo de uma criança. Gideão disse, a minha família é a menor de Manassés. O que é que o Senhor viu em mim para querer me usar? Eu sou mais pobre, tenho menos recursos. E Davi, então, passaram a família toda, sabe, esqueceram, quando passou todo mundo, acabou. Aí a família, acho que acabou. Não, tem que ter mais alguém. Tem um que está lá no deserto, pastoreando as ovelhas. Ele é pequenininho, é baixinho, é ruivo, de belos olhos. Acho que não está muito dentro da visão de um rei, de um homem de Deus. Então chama, só vamos sentar depois que ele estiver aqui. E quando ele chegou, olha, pode ungir, este é o rei que Deus escolheu. Louvado seja Deus. Então nós vemos Deus inspirar, por exemplo, Lucas, que escreve um livro de uma forma acurada. Lucas usa pesquisas, Lucas usa testemunhos in loco para poder trabalhar no seu livro com relevância. Atos dos Apóstolos seria uma continuidade do Evangelho segundo Lucas. Então, este homem trabalha com testemunhos, com pesquisas, com dados. Ou seja, ele nos mostra claramente que Deus usa processos. Deus usa a capacidade, Deus não anula a capacidade humana. Deus não anula a capacidade que Ele te deu. Muitos cristãos fundamentalistas acham que Deus ditou a palavra. Foi assim, a bateria é preta, o pé da bateria é prateado, o prato da bateria é dourado. E a pessoa foi lá, a bateria é preta, o pé da bateria é prateado, o prato é dourado. Não foi um ditado, foi inspiração. Deus inspirou homens de Deus, que falaram da parte de Deus. E tudo que fizeram foi Deus fazendo através da vida deles. Mas Deus não anulou a sua capacidade. Deus não anulou o seu raciocínio. Amado, o nosso culto é racional. Diga glória a Deus por isso. Então veja o testemunho bíblico, como que esta ação de Deus por processos, ela não deixa de ser espiritual, ela não deixa de ser profética, ela continua sendo profética. Deus está agindo profeticamente. Olha, semana passada eu liguei para o presbítero Jorge, disse, presbítero, como é bom ter alguém como o amado em nossa igreja, que está sempre atento para me ajudar nas coisas.
Quando a questão da ceia, como é que vai ser? Todo mundo vai meter a mão, vai colocar a mão no pãozinho e pode contaminar o outro. Como é que vai ser aqui no altar da igreja? Precisamos de pensar nisto, fazer aquilo que está dentro da nossa capacidade. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra inspirada de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Ele diz: e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça onde? Em vosso coração. Ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém, olha lá, de particular elucidação. Ou seja, a despeito deles terem sido testemunhas oculares, a profecia não é de particular elucidação. É Deus quem está inspirando. E ele diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo, amado. Diga aí, pelo Espírito Santo. Não tenhas medo, pelo Espírito Santo, amado. Então, quando você está sendo movido por Deus, quando o coração está cheio da palavra, quando você está falando da palavra, quando você tem uma vida voltada para Deus em oração, buscando a palavra de Deus, você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Amado, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, analiticamente, você vai ver que de Atos capítulo 1 ao versículo 13, as missões foram feitas de forma, digamos, absolutamente ao vento do Espírito. Como o vento soprava e as missões eram feitas. Quando você nota de 13,5 até 28, você percebe que essa segunda parte do livro, as missões foram projetadas. Os apóstolos projetaram as missões, foram as viagens missionárias. E eles pararam para pensar: vamos para lá, vamos para cá. Então, não tem nada de errado. A projeção para você fazer a obra de Deus, ela não anula a ação do Espírito Santo. Até porque quando eles projetaram aquilo que não era do Espírito Santo, o Espírito impediu. Eu vou para a Bitínia. Não vai agora para a Bitínia, vai para cá, para o outro lado. Mas Senhor, eu vou lá para evangelizar. Sim, mas eu não quero que você vá para lá agora você vai para cá. E diz que tudo que eles fizeram em concordância e na concordância do Espírito Santo de Deus. Movidos pelo Espírito. Ora, diariamente nós estamos na igreja e o bispo traz um esboço. Então o esboço anularia a voz de Deus de maneira alguma. Nós estamos trazendo um sermão expositivo, conferindo coisas espirituais com espirituais, para promover a ação do Espírito de Deus e a igreja possa ver a glória de Deus agindo na sua vida, amado. Então tem gente que só vive atrás de um chamado milagre, você sabe, uma coisa que parece sobrenatural e que vai vir um trovão e que a pessoa vai começar a rodopiar e uma série de coisas como se isso fosse um milagre, porque ela acha que Deus só pode agir através de coisas assim
sobre-humanas, digamos desta forma. Amado, Deus deu sabedoria aos homens. A sabedoria que o homem tem para agir, foi Deus quem a deu. Foi Deus quem te deu capacidade. Hoje o homem faz um avião de toneladas parecer papel nos céus voando. Não é verdade? Então esta é a sabedoria que Deus nos deu. Deus deu sabedoria para compreendermos sobre processos químicos, reações químicas. Olha, a vacina que sairá do Covid-19 em nome de Jesus será uma bênção de Deus dada aos homens para a glória do Senhor. Então em Lucas, eu gosto de pensar neste texto falando disto, porque em Lucas nós vemos isto claramente. Capítulo 2, versículo 1. Aqui está retratando o nascimento de Cristo. E Lucas 2:1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa de família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles aonde? Na hospedaria. Então aqui, amados, nós estamos no registro das circunstâncias do nascimento de Cristo Jesus. E quando você olha o registro das circunstâncias do nascimento de Cristo, o que é que você vê? Primeiro, um decreto de recenseamento. Com esse decreto, amado, a pequena cidade de Davi ficou lotada. Não acharam lugar na hospedaria. E Jesus nasceu numa marmita de animais, numa manjedoura, de forma humilde e simples. A viagem de Nazaré duraria a Belém 4 dias, 10 quilômetros, num jumentinho. A hospedaria estava lotada, o nascimento foi numa manjedoura. Ou seja, amado, o que o bispo quer dizer com isto? Deus estava guiando, amada igreja, Deus estava guiando todas as circunstâncias para que Jesus nascesse de forma humilde na pequena vila de Davi, Belém, para a glória do seu nome. Aquele decreto, aquele recenseamento, o fato da idade de Maria, para ela precisar estar junto para alistar-se, todos os 10 quilômetros de viagem, para se completarem os dias durante a viagem, tudo aquilo foi pensado por Deus, tudo aquilo foi projetado por Deus. Então nós estamos diante de uma doutrina bíblica, que Deus é soberano, amado. Ele é o Deus de toda providência, diga glória a Deus por isso. Então, eu quero declarar sobre a tua vida esta manhã, tu que és instrumento de Deus, porque Deus usa nós, seres humanos normais, você, ovelhinha de Jesus, eu quero declarar que de maneira sábia, de maneira justa, de maneira misteriosa e soberana, Deus dispõe todos os acontecimentos, as ações dos homens, as ações de todas as suas criaturas, para o louvor da sua glória, de tal maneira que tudo que acontece é planejado por Deus para cumprir o propósito soberano dele sobre a tua vida, amado ovelhinha. Sobre a tua vida. Então note que na Bíblia Sagrada, nós encontramos o modelo e a fonte de sabedoria para a nossa vida. Nós não temos que ficar aí fora, amado, correndo atrás da última profecia, correndo atrás da última revelação, atrás do último showman. Amado, uma igreja não pode ser determinada de acordo com a personalidade do seu líder.
A personalidade do líder é o que determina absolutamente. Amado, quem determina absolutamente o corpo de Cristo é o Senhor Jesus Cristo, amado. É o estudo bíblico, é a doutrina bíblica. Por isso nós cremos nos dons do Espírito Santo. A ordem e decência através do que está escrito na Bíblia Sagrada. Então é ela que é a fonte de sabedoria. Veja o que Paulo, instruindo a seu filho Timóteo, para que tivesse uma boa formação teológica, em 2 Timóteo 3, versículo 14. Amado, por falta de teologia, de devoção, de academicidade, de Bíblia, é que as heresias aparecem. As pessoas dizem assim, política e religião não se discute. Charles Spurgeon diz assim, é porque você pensa que política e religião não se discute, que os ladrões continuam governando e os falsos profetas continuam pastoreando. Porque o dia que política e religião se discutir, nós vamos chegar ao entendimento. Se está na Bíblia, eu creio. Então Paulo diz assim, versículo 14, tu, porém, olha, esquece os outros, problema dos outros. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Veja. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amado, vamos louvar a Deus por esta palavra, amado. Aleluia! Você que achou que você era um inadequado, era impotente, não tinhas capacidade para desenvolver tal obra. Meu amado, Deus capacitou a tua vida para isto. Ele te chamou. Ele está dizendo que por intermédio do que você está aprendendo, por intermédio do que você é inteirado das Sagradas Escrituras, que é útil para a educação, para a repreensão, para a justiça, você se tornará perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, amado. É por isso que eu declaro em nome de Jesus que dentro da tua família a palavra de Deus é que seja o parâmetro. No teu casamento, na relação com os filhos, amado, que seja a palavra de Deus a base para todas as coisas, que a tua família, que o teu coração, a tua vida espiritual. Por isso nós precisamos de retornar à palavra. Martinho Lutero, o padre agostiniano, na 65ª ou 6ª tese, ele disse: o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho, o santíssimo evangelho da graça e da glória de Deus. É este o evangelho da graça de Deus, é ele que é o tesouro da igreja. É ele que é a riqueza da igreja. Se você passa um cheque, para ele ser compensado, tem que ter dinheiro na conta. Amado, para que a vida tenha compensação, você e eu precisamos das riquezas do evangelho na vida, amado. Então a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é a espada do Espírito Santo, é por meio da palavra que nós cremos. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. É por meio da palavra que nós vivemos. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por meio da palavra que nós somos sustentados. A Bíblia diz em Hebreus 1 que o poder da palavra sustenta todas as coisas, inclusive o universo que foi criado. Por meio da palavra somos sarados. Diga, eu recebo cura divina em nome de Jesus, amado. Diz o Salmo 107:20, enviou-lhes uma palavra e os sarou daquilo que era mortal. Olha, amado, eu creio, eu ligo aqui na terra, levante as tuas mãos aí. Senhor, enviamos uma palavra para a irmã
a Sara Moraes, Senhor, que ela receba um milagre na sua vida, que ela seja tocada nesta hora, que ela receba um milagre no seu corpo, meu Deus, que esse câncer vai, Larissa Moraes, que esse câncer vá embora da vida da Larissa, que esse câncer seja repreendido, receba um milagre, Larissa. 20 anos de idade, Senhor, com os órgãos tomados pelo câncer, caia por terra, nós pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder, eu creio no milagre, amado. Eu creio por meio da palavra. Diga, eu creio, eu recebo. Somos aqui pessoas comuns, homens e mulheres comuns. O poder não está na vida de quem ora, amado. O poder está na vida daquele que recebe a oração, amado. É Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então você note que o bispo quer ser muito claro. Amado, processos humanos, sabedoria que Deus nos dá, não anula o fato de Deus ser soberano e estar agindo. De igual modo, amado, milagres sobrenaturais podem ocorrer e é Deus agindo da mesma maneira. A questão é que as pessoas perdem o foco do desenvolvimento da vida espiritual por serem meninas e ficarem somente atrás daquelas coisas, sabe? Meu amado, e a vida para de crescer. Não tem leitura bíblica, não tem meditação na palavra e vivem um animismo espiritual, um misticismo espiritual. Aí a pessoa entra na igreja, até lá um pastor para botar o dedo no óleo em cima do pé. Para quê? Está lubrificando o sapato do irmão? Virou engraxate agora. Pastor é engraxate. Vai ficar na porta da igreja lubrificando o sapato dos irmãos. É um misticismo que cria-se na igreja. Olha, nós vamos vender a semente do coronavírus. A semente que cura o coronavírus. R$1.000. Isso é caso de polícia, meu amado. E as pessoas que deixam de desenvolver uma fé saudável, uma fé bíblica, baseada na palavra de Deus, caem nessas crendices, caem nesse conto do gaiato. Então Deus governa a história e age poderosa e profeticamente por meio da sua palavra. Diga glória a Deus também. Miqueias, veja como a palavra é profética, pela qual Deus governa, capítulo 5, Jonas, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz a palavra, olha lá, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Olha lá a palavra profética. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Você se lembra que no Lucas capítulo 2, houve um decreto, houve um recenseamento, houve hospedaria lotada, houve uma viagem de 4 dias, houve tudo para que Jesus nascesse na pequena cidade de Belém, porque isso estava de acordo com a palavra. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, amado, aquele que governaria Israel e o mundo, nasceu debaixo da profecia da palavra e de uma cidade que não tinha importância. Uma cidade pequena demais para figurar entre as milhares de cidades. De Belém, perguntaram os rabis, de Belém pode sair alguma coisa boa? De Belém, aquela pequena vilazinha, na época de não mais 500 pessoas, de Belém pode sair alguma coisa boa? Ou alguém poderia perguntar em outras palavras, será que um Abraão com 75 anos ou 100 anos pode ser pai de uma nação? Como é que essas coisas de Deus ocorrem? Ocorre, meu amado, porque tudo está debaixo do script de Deus. Deus é soberano, está governando o mundo e a sua vida poderosa e profeticamente. Ele diz que de uma pequena cidade sairá aquele que governará Israel. Amado, eu não tenho dúvidas de que isto é o reino de Deus.
Jesus, quando quis dizer aos seus discípulos o que era o reino de Deus, ele disse sobre a parábola da semente. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou uma pequena semente. E esta pequena semente, quando ela cresceu, se tornou as maiores das hortaliças. Meu amado, Deus usa as coisas pequenas, fracas, desprezadas, humildes, relegadas às margens do mundo, para dizer: eu é que estou no governo de todas as coisas. Eu sou soberano, estou agindo com o braço forte sobre as nações. Isaías 53, mais atrás um pouco. Isaías, versículo 2. Isaías, o profeta maior, ele diz assim, versículo 2 e 3: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Como é que era Jesus? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Amado, aos olhos dos homens, Jesus não teve destaque, não teve valor algum. Era o homem mais desprezado. Você sabe que a obra de Deus através da tua vida e a obra de Deus através do ministério, muitas das vezes será desprezada. As pessoas não lhe darão crédito. Ah, quem ali é crente? Não, ele é crente, perdeu a credibilidade, é crente. Olha ali, é pastor. Não, olha, pastor é perigoso. Pastor vem com umas histórias aí, você sabe, ele é um perigo para a sociedade. Então você poderá ser desprezado, amado, como a obra de Deus, e Jesus, o Senhor da obra, foi tratado como algo dispensável. Mas eu quero lhe dizer que esses estão perdendo a melhor parte, e nós oramos pela vida deles, para que eles se convertam e sejam curados. Porque a melhor parte é estar aos pés do Senhor Jesus ouvindo a palavra. A melhor parte é ouvir daquele que é soberano e governa as nações. Versículo 4 e 5, 6 e 8 diz assim, a 8. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse que era desprezado tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6 a 8. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosquiadores, não abriu a boca. Olha lá, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então aquele que era desprezado, aquele que as pessoas escondiam o rosto, na verdade era ele que estava tomando sobre si o peso do pecado que nos condenava, e foi ele que nos trouxe a sua santa paz, amado. Então muitos estão buscando esta paz, esta santa paz na luxúria. Muitos estão procurando esta santa paz, esta vitória na riqueza. Por que muitos artistas, amados, pessoas que estão lá no meio da fama, têm uma vida vazia? Correram em busca da fama, e quando alcançam a fama e a glória, encontram uma vida vazia. Porque, amado, uma vida cheia da glória de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, amado, que foi desprezado e humilhado. Agora diz que ele morreu, foi ferido pela transgressão do seu povo. Ou seja, amado, foram as nossas transgressões que levaram Jesus aos açoites e à cruz e à morte. Mas graças a Deus que ele tomou tudo isso sobre si,
para que nele pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então o negrou dos pecados caíram sobre ele. Vamos louvar a Deus. Jesus sorveu o cálice amargo do juízo de Deus. A espada da lei exigiu a sua morte. A espada da lei exigiu o seu sacrifício vicário. Porque Deus condenou a nossa condenação, amado. Ele condenou a nossa condenação. Ele matou a morte. Diga glória a Deus por isso. A ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Ele bebeu o amargo fel para que nós pudéssemos beber da água da vida. Foi esta a obra daquele que estava sendo desprezado. Esta foi a obra daquele carpinteiro. Você sabe, amado, que os romanos não se davam muito bem com um judeu. Jesus era judeu e ainda mais era carpinteiro e filho de José. Era um homem vindo de Belém, aquela pequena cidade de Davi. Amada ovelha, foi este Jesus considerado pequeno, desprezado e humilhado, que tomou sobre si os nossos pecados e trouxe a vida eterna e a salvação para a nossa vida. Ele é o Deus maravilhoso. Versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Meu amado, eu posso olhar para você esta manhã e você para mim, e nós temos aqui todos um sentimento de paz. Nós podemos nos olhar esta manhã como congregação evangélica e perceber que, como evangélicos em Cristo Jesus, nós somos uma comunidade sarada, nós somos uma comunidade curada, nós somos a comunidade dos perdoados, nós somos a comunidade dos justificados, nós somos a comunidade dos amados em Cristo Jesus. Quando nós nos olhamos, irmãos amados, somos aqueles que a Bíblia diz: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e Ele ficará como? Satisfeito. Amado, Ele se compraz na tua prosperidade, amado. Quando uma ovelha adentra as portas da igreja, mesmo com as suas patinhas sujas de lamas, seu corpo cheio de carrapicho e seu corpo cheio de doenças e chagas, mas quando adentra as portas do aprisco, diz que o bom pastor recebe esta ovelha, ele trata as suas feridas, ele limpa as suas feridas, ele tira os carrapichos dela, ele espanta as moscas que lhe assolam a paz, ele cura a sua vida, porque Ele deu a vida legalmente. A espada da lei caiu sobre Jesus. Quando Abraão subiu ao Monte Moriá para oferecer Isaque, um anjo apareceu e disse: não faças isso, Abraão, está ali a tua provisão. E Abraão botou aquele nome de Jeová Jiré, aquele monte, porque naquele monte Deus proveu o milagre. Entretanto, vamos louvar ao Senhor, irmãos. Glória a Deus por isso. 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 Entretanto, amados, na cruz do Calvário, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, lá foi colocado, Jesus não bradou dos céus para que o cutelo não fosse lançado sobre Jesus. O cutelo foi lançado sobre Jesus. Jesus foi imolado. Esta foi a provisão de Deus. Por isso é que está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você que me ouve, aqui na igreja eu conheço a todos e sei que aqui temos todos a fé em Jesus Cristo, mas talvez você que me ouve pela internet, tens colocado a tua fé num santinho, tens colocado a tua fé numa imagem, tens colocado a tua fé num crucifixo, tens colocado a tua fé num pé de coelho, num patuá, numa vela, numa guia, numa água do tratamento, tens colocado a tua fé
em pastores que dizem-se pastores, mas são lobos vorazes que devoram a lã da ovelha. Eu quero lhe dizer que o único que pode lhe salvar, o único que pode lhe perdoar, o único que pode lhe justificar, foi aquele que por ti deu a vida na cruz do Calvário, e o nome dele é um só: Jesus Cristo, Senhor. É a Ele toda a glória. É a Ele toda a glória. Então, amado, a recompensa de Jesus é você. Você é a recompensa de Jesus. É o arrependimento, é a conversão, é a comunhão. Esta manhã é manhã de arrependimento. Esta manhã é manhã de acertos de vida com Deus. É quando o cristão trata a obra de Deus com excelência máxima. É quando o cristão entende, meu amado, se houvesse um pouco mais de cuidado com os pastores que subirem ao altar para pregar, lhes ensinassem um pouco sobre a vida dos mártires da igreja, como um Santo Inácio, por exemplo, que quando estava indo para ser moído pelos leões, um grupo de discípulos se colocou na frente da carruagem, abriu a porta: vamos embora, sai, você não vai morrer não. E lá de dentro aquele homem com mais de 90 anos disse assim: o que é que vocês estão fazendo? Isso é tremendo demais. O que é que vocês estão fazendo? Não, a gente vai te libertar, você vai fugir. Não, eu sou o trigo de Deus que será moído pelas bestas feras para a glória do Senhor. E hoje nós estamos aqui dizendo, amado, que por causa do sangue desses mártires, a igreja cresceu. Por causa do sangue desses mártires, a igreja floresceu, amado. Se tivessem conhecimento disto, se tivessem conhecimento de quanto sangue rolou, teria-se mais cuidado e respeito com a obra de Deus. A obra de Deus não tornar-se-ia esse mercandejo de semente por R$1.000, vassoura por R$500, lenço que tira dívidas por não sei quantos reais, e tudo é isto, amado. Então nós precisamos de voltar ao Evangelho e a pregar a palavra da graça de Deus, amado. Então, ovelhinha amada, Jesus está agindo na sua vida. Diga: eu recebo esta palavra. Jesus poderá usar sim a tua vida soberanamente, porque Ele te resgatou e Ele te comprou para usar a tua vida. Coloque-se nas mãos dEle. Então César Augusto, quando assinava aquele decreto, aquele censo, ele não sabia, mas era a mão de Deus que segurava aquela caneta. Era a mão de Deus que estava determinando aquele censo para que tudo corroborasse para o nascimento de Jesus numa manjedoura. Então eu quero lhe dizer esta manhã que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para executar os seus planos, amados. Quantas vezes Deus dá oportunidades a homens que quando eram pequenos crescem e depois que crescem mudam a cabeça. Depois que crescem, desvalorizam o rebanho. Depois que crescem, tratam as ovelhas como meros números. E muitas das vezes Deus se cala. Olha, eu peço a Deus que isso nunca aconteça com a minha vida. Porque se isso for acontecer, eu peço a Deus que nunca permita que meu ministério cresça. Que fiquemos sempre assim, pequenos, bonitinhos. Estou servindo a Deus, estou feliz, estou fazendo o que Deus quer. Não me importo com números. Não me importo, amado. O mais importante é estar dentro da vontade de Deus. Não podemos desprezar a evangelização, não podemos desprezar a urgência da palavra correr, não podemos desprezar que a casa de Deus tem que, sim, prosperar e ovelhas serem salvas, não podemos desprezar nada disso. Mas precisamos estar dentro da vontade de Deus. Não podemos crescer de qualquer maneira. Deus é soberano, amados. Então Ele usa quem Ele quer. Poderá alguém estar me ouvindo esta manhã dizendo: quem é esse garoto para falar isso? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Mas quem sabe o dia que você resolver dar ouvidos à voz de Deus, você entenda que quem está falando contigo é Deus. Isaías 14, versículo 24.
Diz assim a palavra de Deus. Estamos nos minutos finais, 10 minutos finais. São 11 horas e 5 minutos. Isaías 14, 24 diz: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Diga glória a Deus aí, amado. Então, ovelhinha preciosa e amada, o nascimento de Cristo Jesus foi o evento mais extraordinário da história. Ele nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, todas as coisas, mediante a revelação progressiva de Deus, todas as coisas estavam caminhando de acordo com a vontade de Deus e no tempo de Deus. E diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, quando o mundo estava maduro o suficiente para receber a revelação de Deus na pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus não poderia ter se manifestado como Jesus lá no tempo de Abraão. Era necessário que viesse a lei primeiro, para que ela servisse de aio, e através dessa experiência a humanidade entendesse que a vida espiritual não poderia ser vivida pela lei. Porque nós poderíamos interjeitar: por que ele não veio logo lá no Éden? Por que teve que vir a lei? Por que teve que vir isso tudo? Porque a sua revelação é progressiva. O homem não estava pronto para a revelação ainda. Então a lei serviu de aio. E agora entendemos que a vida espiritual não pode ser desenvolvida pela lei. Era necessário que Deus pagasse o preço da lei na pessoa de Jesus. É por isso que Jesus pode perdoar legalmente. Ele cumpriu o processo da lei. A lei era santíssima, nós é que somos pecadores. A lei tinha uma moral elevadíssima, nós é que não tínhamos. Então quem tropeçava num ponto da lei se tornava culpado de toda a lei. Então Cristo Jesus, sem pecado, cumpriu toda a lei. E agora o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Moisés trouxe a lei, Cristo trouxe a graça e a verdade. Agora, todas as leis e os profetas se cumprem basicamente em 2 mandamentos. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se cumprires esses mandamentos, estarás cumprindo os mandamentos dos profetas e a lei. Então precisamos mergulhar a cada dia mais na palavra que revela o amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não é na vaca, não é na energia, não é em qualquer outro método que você invente. O método é Jesus. O que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso o seu nascimento foi pleno. Glória a Deus! Por isso o seu nascimento foi o evento mais extraordinário da história. Já disse o pensador, o evento mais extraordinário da história não foi o homem ter subido à lua. Foi Deus ter descido aqui na terra, amado. Então diz a palavra que não havia lugar para Jesus na concorrida cidade de Davi. O Criador do universo foi rejeitado em seu nascimento e foi desprezado na sua morte. Os anos se passam e os homens continuam cuidando de muitas outras coisas, assim como Marta. E não percebem que também não há lugar para Jesus na hospedaria dos seus corações. Maria, porém, escolheu a boa parte. Qual é a parte que você tem optado para a vida?
Estás muito ocupado para Deus que não podes vir domingo de manhã à igreja? Estás muito ocupado para a vida espiritual que não pode cumprir a sua palavra? Ou você acha que pode servir a Deus de qualquer maneira? Está errado. Nem os bruxos acham que podem servir aos seus demônios de qualquer maneira, mas nós achamos que podemos servir a Deus de qualquer maneira. Um culto não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ser como Deus quer. E se você é ovelha e não entende a importância de estar no corpo de Cristo, você está na carne. E precisa se submeter à palavra de Deus. Então, amada ovelha, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz a palavra do Senhor. Nós precisamos ser menos seculares, irmãos. Estamos muito secularizados. Estamos muito pragmatizados. Precisamos voltar para a palavra. Romanos 12 diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que nós estamos fazendo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o que o bispo tem a dizer nesta conclusão e aplicação do sermão expositivo? Porque um sermão sem aplicação não é sermão. Um sermão sem exposição também não é sermão. Então eu tenho a lhes dizer nesses 3 minutos finais, que o homem pós-moderno empurrou a Deus para dentro de uma caixinha chamada religião. Onde o homem pós-moderno acha que Deus não interfere nas demais áreas da vida. Eu quero lhe dizer, como o sábio Salomão disse, que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar todo o bem do seu trabalho. Não é verdade? Todavia, isto vem da mão de Deus. A capacidade que você tem veio da mão de Deus. Você sabe aquele projeto que você desenvolveu? Foi Deus que te deu sabedoria. Olha, você que está ouvindo, você sabe aquele remédio que você desenvolveu nos tubos de ensaio, toda a produção? Foi Deus que te deu sabedoria. Tudo isto vem das mãos de Deus, amado. Muitos se agarram a dogmas e a pensamentos que não são bíblicos, mas não colocam a sua vida debaixo do senhorio de Cristo. Olha, eu quero lhe dizer, é preciso ter mais fé para acreditar no evolucionismo do que no criacionismo, amado. É preciso mais fé para acreditar que o homem veio do macaco do que o homem foi criado do pó da terra. As evidências científicas são claras. O mundo aponta para um Deus criador. E eu creio no que a Bíblia diz. Foi Deus quem nos criou. Foi Ele que fez os céus e a terra. Então, amado, curve-se perante a soberania de Deus. Muitos vivem os valores de uma sociedade decadente e não da palavra de Deus. Muitas vezes o espaço que se abre para Jesus na vida é de um Jesus domesticado pelas conveniências humanas. Não domestique Jesus. Não ouça de Jesus somente o que você acha que tem que ouvir ou queres ouvir. Não permita desvios doutrinários na vida. Se você mentia, não minta mais. Se você furtava, não furte mais. Se você vivia em adultério, abandone essa prática demoníaca de morte. Fique com a palavra de Deus. Se você vivia debaixo de gritarias e blasfêmias, que a tua casa tenha serenidade, paz e amor. Você não pode ser um crente conforme acha que você quer ser. Senão poderás descobrir, amado, no último momento, que você era crente só de nome. Estás em conformidade com o pecado? O pecado é algo normal para você? O mundo é algo normal para você? Ah, mas eu sou da graça. Pô, mas a graça é mais exigente do que a lei, filho. A graça é mais exigente do que a lei.
Não inverta os valores. A graça, ela te dá a oportunidade de você recobrar a vida e viver bem com Deus. Agora, não receba a graça de Deus em vão. Não faça da graça de Deus uma porta para viver o seu mundanismo ou o seu cristianismo customizado. Então, amado, eu termino dizendo, nós precisamos resgatar a mensagem que os anjos anunciaram em Belém. Eis que vos trago boa nova, de grande alegria para todo o povo, é que nasceu hoje o Salvador e Senhor das nossas vidas. Meu amado, eu declaro que este Salvador é o teu Salvador. Eu declaro que este Jesus é o teu Senhor. E a pergunta é, há lugar na hospedaria do teu coração para Jesus? Mas o Jesus da Bíblia não é o Jesus que nós domesticamos, é o Jesus bíblico. Há lugar para Jesus? Talvez se Jesus andasse em carne hoje aqui, muitos estariam apedrejando a Jesus. Olha, certamente ele seria novamente crucificado. Mas o novo retorno de Jesus não será como o cordeiro, será como o leão. O novo retorno de Jesus não será para ser julgado, mas ele julgará. E este retorno de Jesus não será numa manjedoura. Ele virá em glória, virá em majestade e levará para si todos os seus. Por isso, amado, se você não recebeu Jesus, receba hoje. Confesse Jesus hoje como seu Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe a sua vida velha para trás. Se você é um cristão que estava conformado com o pecado, abandone o pecado, abandone o mundo. Ele é enganador. O pecado vai te prometer vida e vai te pagar com a morte. Ele vai te prometer a liberdade e vai te escravizar. Felicidade verdadeira é crer em Jesus e na sua forma de agir. Você vai perceber, meu amado, que haverá lugar no teu coração e vais entender que Ele pode usar até mesmo uma pessoa pequena e fraca como você e eu, porque tudo é para o louvor da sua glória. Seja a forma de Deus e não a tua. Seja a glória de Deus e não a nossa. A Ele todo louvor, a Ele toda glória. Assim seja, assim diz o Senhor.